está aqui, a gente está organizando aqui os lugares, amém? E também, cara, depois tu coloca pra gente aí, tá bom? Salvou os vídeos lá já no aplicativo? Tá ok. Aí, deixa o slide também aí preparado daqui a pouquinho, tá? Enquanto a gente está só terminando de organizar, gente, fazer mais um lembrete, né? A escola de líderes, o que é a escola de líderes? A escola de líderes, ela é mais um ambiente para a gente estar formando líderes de célula, para exercer o seu propósito aqui na terra, amém? O nosso propósito é glorificar o nome de Deus, e isso vai ser como? Fazendo discípulos. Antes, sendo discípulo e fazendo discípulo de Jesus, né? Cumprindo o ídolo de Jesus. A escola tem esse propósito, é uma escola bíblica. Por que uma escola bíblica? Não é uma escola bíblica dominical. Porque ela é fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus. Tudo que a gente for falar aqui, tudo que a gente fala aqui, é tudo com base na palavra de Deus, naquilo que a própria palavra nos orienta, do que nós devemos exercer. Às vezes a gente se pergunta, mas Deus falou isso, falou. Né? Na verdade, a gente está organizando a nossa vida para viver o propósito que Deus estabeleceu. E às vezes a gente sempre tem aquela ideia de que um dia eu vou estrear, né? Eu vou, igual aquele atleta. Nós somos também atletas de Cristo, né? Que a Bíblia vai dizer também, ela faz essa comparação. Mas o atleta, ele precisa treinar, ele precisa se preparar. Mas se ele ficar só treinando, o que acontece? Ele nunca joga, né? Mas também o atleta que não treina, ele aproveita pouco o seu potencial. É aquele atleta que ele poderia ser um medalhista, ele poderia ir numa Olimpíada, mas ele não foi porque ele não treinou o suficiente. Então a escola de líderes, ela é esse equilíbrio, onde vocês, onde nós aqui estamos sendo treinados. Para quê? Para boa obra, ou um bom combate. Lembra quando o apóstolo Paulo, está encerrando a sua jornada, ele fala assim, combati o bom combate. Então aqui também, você não está sendo treinado, você não está sendo preparado para um combate que você vai perder. Pelo contrário, você está sendo preparado, treinado para um bom combate. Amém? Porque nós não estamos sozinhos nessa jornada. Jesus está com a gente e cada um de nós teremos também um parceiro, teremos uma equipe para servir junto com a gente. Amém? Outro ambiente que a gente treina líderes, de célula, é onde? Na célula, se reunindo. Lá é a prática, lá é onde a gente vai colocar tudo em ação. A gente vai colocar tudo para ser executado. E eu trouxe um exemplo da semana passada, eu trago de novo aqui para lembrar que nós, como treinadores, como servos, nós precisamos entender que o erro, ele faz parte do processo de crescimento. Thomas Edison foi o inventor da lâmpada, né? Quem falou da luz, não foi? Da lâmpada. Thomas Edison, ele tem um registro de todos os erros que ele cometeu. Ele diz que se ele não tivesse cometido aqueles erros, ele não teria chegado à lâmpada. Então, o erro ele faz parte do processo. Claro, existem aqueles erros que a gente está negligenciando. Aquilo que a gente, não está querendo melhorar, aperfeiçoar. Agora, existem aqueles que vão acontecer. A gente erra porque a gente está colocando em ação. Eu tenho certeza que eu não sei fazer bolo, assim, eu acho. Mas não lembro de ter tentado muito. Mas eu tenho certeza que na primeira vez que eu vou fazer todos os ingredientes seguir,
para a gente seguir e avançar e aperfeiçoar aquilo que a gente já tem na nossa vida. Muitas coisas aqui, né, porque aqui também nós temos hoje, qual é o propósito? Nós temos aqui, né, todos aqui são basicamente líderes de treinamento e são pessoas novas que vão estar se inserindo nas células, né? E essa turma, nós estamos buscando esse objetivo, novas pessoas para estarem sendo formadas, né? Nós temos aí já a primeira turma, a segunda turma que a gente formou, a terceira, e a gente vai formando cada vez mais pessoas, líderes de célula. Daqui um tempinho, vão ser vocês que vão enviar. Olha, lá está ainda mais essa pessoa aí que eu ganhei na célula, que eu vi o potencial, e eu estou enviando para treinar aí, para ela vir para cá comigo e a gente avançar. Amém? Então, todos vocês que estão aqui nessa noite são pessoas que foram, né, convidadas, né, e também sentiram a vontade, a chama de servir, né, ao Senhor. Amém? Hoje, né, na semana passada nós falamos sobre uma vida com propósito, a introdução, né? Por que a gente está aqui? Para que a gente vai sair nas casas, né? Porque a gente tem um propósito de vida. Amém? E nós não estamos aqui apenas para solamente, né, que é muito bom, adorar, louvar o Senhor, mas a nossa adoração ela precisa também sair das quatro paredes, ir em todos os ambientes, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar. A gente precisa colocar em prática o mandamento de Jesus, o último mandamento dele: ide, fazer discípulos. E o fazer, ele lembra um pouco aquele processo do bolo, né? Se eu vou fazer um bolo, eu posso comprar um bolo, né? Pronto, né? Mas eu fiz esse bolo, pai? Não. Na verdade, eu pulei a etapa, eu só comprei, estava pronto. Só misturei, nem misturei, já comprei pronto. Agora, fazer o bolo tem o processo, não é verdade? Então, fazer discípulos é uma coisa rápida, da noite para o dia, não. É um processo, né? E a gente precisa estar focando nisso. Fazer discípulos de Jesus, amém? Eu queria que colocasse para a gente aí, tá, o slide número 2, que é a igreja em células, amém? Nós concluímos a aula passada falando sobre propósito, mas entendemos então onde se encaixa a célula, por que então pequeno grupo? E a gente começou a ver um pouquinho do pequeno grupo, entendendo que o pequeno grupo, ele não surgiu assim no Novo Testamento, ele não é uma coisa nova, ele é uma coisa que está na área de trabalho, aí na área de trabalho. Ele não é uma coisa nova, ele não é uma coisa que foi assim, né, tem um pai assim que inventou, não. Isso é bíblico, tá bom? É a organização, principalmente, né, de gerenciamento, de cuidado, né? Vamos saber um pouquinho hoje mais profundamente sobre isso. O primeiro exemplo que a gente deu foi um exemplo de lá em Israel, com Moisés organizando o povo. Moisés, libertador, né? É uma figura também messiânica, uma figura como Jesus, que libertou o povo, né? Jesus, quando ele veio, ele libertou muitos. Não foram poucas pessoas, foram muitas pessoas, na verdade. Olha nós aqui hoje, né? Quantas pessoas já foram salvas por Jesus? Mas a questão não está só apenas no libertar. Então Moisés, ele libertou o povo, ali foi o canal de Deus, um instrumento, e em certo momento no deserto ele estava cheio de gente, estava com milhões de pessoas ali. E ele estava cuidando daquele povo. Até que o momento, o seu sogro chamado Jetro, né, fala para ele, vê aquela situação e fala assim: Moisés, não vai dar certo, o povo não vai conseguir ser atendido e você vai morrer. Então ele dá um conselho para ele, o conselho de Jetro. E o conselho de Jetro foi algo bem específico: olha, levanta, líder de 10, líder para 10 pessoas. Aí a gente começa a falar que é um pequeno grupo, uma célula, né? Líder de 10.
10. Depois levanta líder de 50, líder de 100. Aí a gente institui célula, líder, supervisor, coordenador e líder de 1000, um pastor, né? Então ele começou a levantar vários líderes de 10, de 50, de 100 e de 1000. Então aí começou o quê? A organização. Jesus, quando veio, ele fez a mesma coisa. Ele não foi lá e começou a salvar todo mundo. As multidões seguiam ele, mas o foco dele era em quem? Nos 12. Ele tinha o seu pequeno grupo, não é verdade? E lá ele começou a formar aquela equipe, a maior equipe missionária que existiu. Os 12 discípulos de Jesus. Claro, né? Ele falhou, né? Então, não pense também que no processo de fazer discípulos, a gente não tem perdas, tem perdas. A gente inverte e aí quando a gente pensa que vai dar certo, aí a pessoa não evoluiu, não amadureceu. Mas isso quer dizer que foi um fracasso? Não, faz parte do processo. Amém? Então, esse é um pouco do conceito de pequenos grupos, né? E isso faz parte da Bíblia desde o começo. Pode passar para a gente aí? Pode ficar lá, filha. Deixa eu vir para cá, que ela é em treinamento melhor. Amém? Então, a gente viu um pouquinho sobre célula, sobre pequeno grupo. É bíblico. Amém? E a igreja, depois em Atos, estava todo o tempo reunida no templo, na grande multidão e também nas casas, nos pequenos grupos. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre a igreja em células, sobre o que é a igreja em células. Eu quero que a gente possa acompanhar um pouquinho aí esse assunto que é muito importante hoje, junto com também a reunião da célula. Célula. Primeiro, o que não é a célula? A gente precisa primeiro entender o que não é. Para quê? Para que a gente entenda o que é a célula missionária, no caso, tá bom? Então, o que não é a célula? A célula não é um ponto de pregação aí. Mas a gente não vai pregar o evangelho. A gente vai chegar lá, você vai entender, né? A célula, ela não é um grupo de oração, mas a gente não se reúne para orar na célula, não é verdade? Amém. A célula não é um grupo de estudo bíblico, né? Mas não tem que ter palavra na célula. A célula não é um grupo de comunhão, não é um grupo de comunhão, mas não tem que ter comunhão. A célula a gente não fala muito de levar o lanche, de se encontrar, de chamar as pessoas para quê? Para o relacionamento. Grupo de crescimento, mas não tem que ter multiplicação por interior. Amém? A célula não é nada disso aí isoladamente, tá? A célula não é um ponto de pregação apenas, um lugar onde, está no ponto de pregação. Não. Cada um desses grupos, eles são bênção de Deus e eles são muito importantes. Mas o ponto de pregação é ponto de pregação. Grupo de oração é grupo de oração. A gente vai fazer agora aqui, vamos fazer uma dinâmica aqui, vamos supor. Aí eu pego todo mundo, vamos todo mundo dar as mãos, aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer um grupo de oração agora aqui, a gente vai orar. Beleza, isso é um grupo de oração. Mas uma célula, ela é um pouco mais do que isso, ela não se resume a isso, tá bom? Então, vamos ver o que é a célula, então? Pode avançar aí, a célula é igreja que se reúne domingo no prédio e semanalmente de casa em casa. Vamos repetir esse texto aí, todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3. A célula é a igreja e semanalmente de casa em casa. Amém? O que é a igreja? O que a célula é? Um pequeno grupo. E ela é uma pequena parte do corpo de Cristo. E ela está reunida onde? No templo e também nas casas. Amém? Então a célula, ela é essa pequena parte que ela tem todo o DNA da igreja.
precisa entender que essa igreja, a gente está acostumado da igreja, a gente chama, vamos para a igreja, mas aqui é o prédio da igreja, bem? E a igreja somos todos nós. E nós, como igreja, nos reunimos no prédio da igreja, mas também nas casas, que são os pequenos grupos, célula, tem vários nomes por aí utilizando hoje, DIAs, você já ouviu um outro nome que não usa célula? Casa de paz, grupos de crescimento, G6, mas o objetivo é o mesmo. Daqui a pouco pode ser que a gente até atualize o nome, célula missionária. Aí vamos supor que seja pequenos grupos da Assembleia. O importante é que a gente entenda que a célula, no caso, é um pequeno grupo, é a igreja que se reúne, amém? Em todos os lugares. Pode avançar. Olha aí, ó. A célula, ela é relacionamento, estilo de vida. Tudo isso daí é sobre o quê? Igreja. A igreja, ela é uma família espiritual. Na igreja, nós não somos pessoas que, sabe, apenas frequentamos a igreja de vez em quando. Não. A igreja não é um clube. O clube você compra um ingresso, você vai lá, não fala com ninguém, consome e vem embora. Não é isso? A igreja, ela não é isso. Tem pessoas na igreja que são consumidoras. Tem pessoas que são visitantes, elas vêm no culto, elas conhecem tudo, consomem e vão embora, e nunca mais voltam. Essas pessoas, elas estão vivendo igreja? Não. Igreja, ela precisa de relacionamento. Amém? Até porque, quando Jesus fala no id dele, ele fala assim, ó, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai e Filho é o quê? Família é relacionamento. Estão entendendo? Amém? Então a célula, no caso que é a igreja, é um pequeno grupo também de relacionamento. Aleluia? Então nesse ambiente que nós vamos estar organizando de célula, o relacionamento vai ser a maior marca que a gente vai começar a perceber. Porque a gente vai se encontrar com aquela pessoa que se tornou amiga nossa, que se tornou irmão nosso. Como é que a gente chama na igreja para o outro? Irmão, irmã, não é verdade? Por quê? Porque é costume? Não, porque isso é relacionamento. Amém? Também, pode avançar um pouquinho sobre o que é a célula. Olha aí, ó. A igreja em células, bem aqui, ó, desse lado, e a igreja com células. Existe uma diferença, amém? Da igreja em células e a igreja com células. A igreja em células, ela vive dessa maneira aqui, ó. Os alvos e as metas para todos os membros, e todos são o quê? Que todos são ministros do Evangelho. Deixa eu falar para vocês, cada um de vocês na questão são servos do Senhor, ministros do Evangelho. Vocês são pessoas que vão carregar, né, a boa semente de Jesus, levando uma boa palavra, levando relacionamento, levando também, né, uma nova opção de vida. Isso não é apenas, tá bom? Para quem é líder, por exemplo, eu sou coordenador de homens, então só eu que posso ir lá e levar, né, o Evangelho. Não. Na igreja em células, todo mundo tem um papel, todo mundo é um ministro, é um servo do Senhor. Olha aqui, os ministérios desempenhados através das células geram integração. Por quê? Porque as pessoas começam, né, a se integrar cada vez mais. Eu trago um exemplo aqui, por exemplo, da juventude. Nós temos toda a juventude inserida em células. Começou, na verdade, de novo, através da célula. Uma célula começou, e essa célula começou a crescer, começou a multiplicar, mas todo mundo se conhece daquela célula. Eu até brinco assim, todo mundo um dia foi filho de Deus, que é a célula iniciante, e filhas de Deus, que é a que está liderando hoje, que faz
ela também, papai. Todo mundo saiu de lá, né? Saiu, se gerou ali naquele grupo. Todo mundo se conhece, todo mundo tem uma integração. Então, o que é isso? Qual é? Da onde que surgiu isso? Da igreja pensando como relacionamento. Por quê? Porque eu posso ter às vezes aqui 200 jovens, mas pode ser que uma parte nunca vai conhecer a outra, nunca vai se relacionar com a outra. Então isso é uma igreja que só tem algumas células. A igreja com células. A liderança centrada em células são programas opcionais. Então a pessoa faz se quiser. Entendeu? É uma opção a fazer. Então, ali só uma pessoa que faz tudo, só uma pessoa que lidera o ministério. Então, a gente já tem esse contraste, ó. A gente tem departamentos, ministérios que se concentram apenas em eventos, não tem vínculos, líderes de departamento dirigem atividades e os demais só ficam assistindo. Entende? É tipo aqui na escola de líderes, eu estou sendo a pessoa que fala, né? E vocês estão sendo a pessoa que estão ouvindo. Mas o meu propósito aqui é levar vocês à prática, a exercer, né, a liderança de vocês. Mas imagina que a gente não tem esse propósito, a gente só fica aqui, eu falo, vocês ouvem, eu falo, vocês ouvem. O que está sendo isso? Vocês só estão sendo alimentados, vocês não estão praticando. Então, liderança, lugares que só focam, né, que a célula não está sendo focada, no caso, os relacionamentos, o papel de cada um como ministro do Evangelho, só um faz e todo mundo assiste. E aí começa a pessoa não se sentir mais pertencente àquele lugar e ela começa a falar assim, eu não tenho nada para fazer aqui, eu vou me embora. Agora, uma igreja que começa a pensar em relacionamento, olha aqui, ó, a liderança integrada, pastoreio feito por todos os líderes de célula. Cada líder é uma extensão do pastorado. Por exemplo, a Jason está ali, que ela hoje está exercendo a supervisão, ela já tem que cuidar de 3 líderes mais da célula dela, que são quantas meninas lá? Porque são umas 7 por aí, né? Então, essas meninas lá, eu não tenho contato toda hora diário com elas, mas eu sei, mas eu tenho certeza que o pastoreio está sendo exercido. Por quê? Porque a líder de célula está justamente, né, sendo um braço amigo do pastoreio. Inclusive, no curso de supervisão que a gente está tendo aqui também, mas já para os líderes aqui da igreja, as 3 características do supervisor é que ele é um pastor, é que ele é um gestor e ele é um líder. Então, o pastoreio, ele não é exclusivo de uma pessoa e só. Lembra Moisés lá cuidando de 1 milhão de pessoas? Moisés estava lá aqui, ó, esperando todo mundo vir. Esse era Moisés aqui apenas com a sua visão centralizada. Só ele fazia tudo, só ele que falava tudo. Depois Jétro foi lá e falou, Moisés, compartilha. Homens fiéis, confiáveis, homens que vão, né? E eles vão trazer para ti as causas mais difíceis. A Jace chega de vez em quando comigo e olha, temos que sentar com essa pessoa, temos que falar. Mas nessa ideia, nessa visão que é bíblica, amém? Aí a gente vai colocar cada um exercendo o seu papel, amém? Agora, claro, cada um no seu devido tempo. A gente não começou liderando assim, todo mundo. Ela começou com 3 pessoas. Ela vai, conforme vai avançando, a responsabilidade vai aumentando. Lembra que Moisés fez? Líderes de 10, depois líderes de 50, já aumentou a responsabilidade. Às vezes você pode estar cuidando, Glória, de 2 pessoas só, mas daqui a pouco você vai estar cuidando de quantas? De 10, daqui a pouco de 20, daqui a pouco de 50, daqui a pouco de 100, amém? Eu
comecei aqui na igreja com a minha esposa liderando uma célula que nós éramos 6 pessoas, né? Hoje nós estamos pastoreando quem está inserido em todas as células missionárias, só contando as células missionárias, não vou contar aqui a igreja, mais os membros, mas só as células. Hoje nós somos líderes de 100. Líderes de 100. Então, a gente pensa que não, mas Deus, Ele vai te capacitando. Amém? Então, olha aí, ó. Liderança integrada, pastoreio feito por todos os líderes. Amém? Claro, o ofício, pastor, ordenação, isso é lá para frente. Mas a gente entende que as características do pastoreio, o cuidado, todo mundo tem que exercer. Agora a última aqui, ó. Só que também o que ganha? Mais oportunidade para todos, gerando o exercício dos diversos dons. Tem gente que tem dom de cura, mas não tem culto de libertação, não tem culto de cura. A pessoa não vai exercer o dom dela. Já pensou? Não, ela tem a célula, ela tem um dom de cura. Lá na célula, Deus vai usar ela para ela exercer aquele dom. O dom dela é servir, ela vai servir. O dom dela é louvar, ela vai louvar. Então, vocês entendem que existe uma diversidade, uma gama de opções para vocês colocarem em prática? Amém? Então, essa é a igreja em células, a igreja que vive em relacionamento. Amém? Todos têm oportunidade. Pode avançar um pouquinho? Então, vendo um pouquinho disso, antes que a gente entre os objetivos, pode colocar aí aquele vídeo, o que não é uma célula. Tem um vídeo aí que é muito interessante, que é justamente isso. Às vezes a gente sabe identificar, né, basicamente o que é a célula, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair na armadilha de começar a fazer com que a célula seja algo que ela não é, né? Então, cada coisa, cada momento, eles têm o seu valor, eles têm o seu propósito, tá? Então, a gente tem que valorizar um pouco o propósito maior da célula, que é o relacionamento. Amém? Pode colocar para a gente aí. É o vídeo, acho que é o 2 ou o 1, não lembro de cabeça. Isso. Começou a célula aí. Yeah.
nossas células estão mudando o mundo para melhor. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Aí é um resuminho, um pequeno resumo, né, do propósito da célula. Qual é o propósito maior? Gerar relacionamento. Vamos repetir mais forte, de repente ficar bem gravado. Amém? O propósito maior da célula é gerar relacionamento. Como é que a gente vai compartilhar a palavra de Deus? Através do relacionamento. Como é que a gente vai convidar uma pessoa para a célula? Através do relacionamento. Não é verdade? Como é que a gente vai fazer com que aquela pessoa aceitou a Jesus e agora ela precisa continuar avançando para ela não retroceder? Através do relacionamento. Amém? Sempre é esse pontapé inicial. Sabe por quê? Porque é bíblico. Amém? Sabe o que aconteceu quando Jesus falou com os seus discípulos? Ele encontrou os seus primeiros discípulos. E eles estavam fazendo o quê? Pescando. E o que eles estavam? Vem, o que ele falou para eles? Vem e eu vos farei pescadores de homens. Agora ele falou, primeiro ele deu uma visão, olha, venham e eu vos farei. Então ele fez um convite, venham até a mim. Jesus chamou os seus discípulos para viverem um relacionamento, para irem com ele, para andarem com ele e ficarem, né, aprendendo com ele. Mas ele também deu uma visão e deu uma direção. Venham comigo e eu vos farei pescadores de homens, né? A gente vai ter um propósito, mas vai ser através dessa ideia e dessa visão, desse princípio chamado relacionamento, tá bom? Aqui tem alguns objetivos da célula. Vamos avançar aí. Quais os objetivos? A igreja em células, elas conduzem a um comprometimento real com Jesus, mas também uns com os outros. Por exemplo, a Tayla está aqui, a Ítala está aqui, porque elas estão comprometidas com a líder dela. Então elas têm também um compromisso com Jesus, mas também elas têm um compromisso umas com as outras. A pessoa aqui da união que está aqui, vocês não estão aqui só apenas por causa de Jesus, mas porque vocês também têm um compromisso com os outros. E assim vice-versa. Todo mundo precisa entender que a gente precisa ter um comprometimento primeiro com Jesus, mas também uns com os outros, tá bom? Então, as células, elas são essa ferramenta que vão conduzindo a gente a se comprometer cada vez mais. Vocês sabem que eu tenho minha célula ainda até hoje. E o Adrian está aqui, ó, de treinamento. Então, não é só ele, já tem mais lá. Inclusive, o Kaique ainda não chegou, né? Ele disse que está chegando. Mas, por exemplo, eu tenho que cuidar de todos os líderes, eu tenho que estar atento a todos os irmãos em relação ao cuidado. Mas quem é as primeiras pessoas que eu sempre estou observando? Primeira pessoa, depois, né, da minha família que eu estou convivendo, e na família a gente tem o quê? Relacionamento. Quem é? É a minha célula. Eu vou olhar lá, como é que está? Ei, como é que tu está? Onde tu está? Está doente? Quer que eu te leve no médico? Quer que eu te leve lá na UPA? Né? A UPA lá já conhece a gente bastante, de levar, de buscar. Então assim, por quê? Porque está conduzindo a gente a ter um relacionamento, um cuidado. Amém? Olha aí também. O que foi? Desapareceu aí. Vai, volta. Isso. Uns com os outros significa mandamento e aprofundamento de relacionamento. Mas da onde se tirou isso? Da onde se tirou? Da palavra de Deus. Já para colocar aí na palavra, na Bíblia aí, ó. Romanos 12, 2. 12, 2. Amém? Romanos 12, 2. Da onde é que vem essa questão da gente ter um comprometimento uns com os outros? Esse relacionamento uns com os outros? Da própria palavra de Deus. Olha aí, ó. Não se amolda ao padrão desse mundo. Qual é o padrão desse mundo, gente? É buscar relacionamento uns com os outros? Não. O padrão desse mundo é egoísmo, é isolamento. Por isso que a igreja, ela é essencial, como está aí no nosso tema. Ela é sal da terra e luz do mundo. Sabe por quê? Porque, gente, as pessoas hoje elas não se importam mais umas com as outras.
As pessoas hoje elas não querem mais saber uma das outras. Mas a gente vê um monte de gente se mobilizando na rede social, né? Até brinquei hoje. O governador pegou a foto da menina lá do BBB e fechou. Olha, gente, na essência é só interesse. Ele está querendo ajudar ela, mas no fundo, ele está se promovendo, ele está usando aquela oportunidade para avançar. Então, aonde é que a gente vai encontrar um lugar que as pessoas elas não vão querer sugar a gente, elas vão dar, e isso vai, meu Deus, como assim vocês estão fazendo isso por mim? Onde a gente vai encontrar isso? Na igreja. Aonde? No templo e nas casas, na verdadeira igreja. Foi isso que a igreja de Atos fez, e que era a colaboração que Jesus fez, porque eles tinham tudo em comum, eles partiam o pão de casa em casa, né? Então, o padrão desse mundo é o contrário da palavra de Deus. E, olha, não tentem achar beleza, achar bondade nesse mundo. É tudo maquiagem. Tem coisas que são bacanas, mas lá tem um negocinho lá que o cara está querendo ganhar. Ele te dá com uma e tira a outra. Aonde é que a gente perde? Aonde é que a gente vê? Sabe, uma vez teve um jovem que ele falou assim para mim, né? Tudo que a gente fazia para ele ficava assim, sabe, meio constrangido com vergonha. Aí eu comecei a perceber. Aí eu falei, mas tu não quer que a gente te ajude? Aí ele falou, não é, eu preciso. Então, ele falou, não, olha realmente, olha essa ideia do mundo aí. Não é que quanto mais vocês me ajudarem, mais eu vou ficar devendo vocês. Mas eu vou ter que, entendeu? Ele ia ter que, na cabeça dele, ele ia ter que retribuir. Não agora, mas ele ia ter o que? Uma dívida. E eu falei para ele, não existe isso na minha mente. Se a gente está te dando, é para ti, é porque a gente quer. Amém? Isso nós já sabemos que a gente exerce, na verdade. A gente sempre faz isso muito bem, na prática, na igreja, no dia a dia. Mas isso precisa ser conhecido pelo mundo. É isso que o mundo vai ver. É essa Bíblia que o mundo vai ler. Meu Deus, eu fui naquela célula e o pessoal, meu Deus, me tratou bem, já perguntou por mim onde é que ele estava. Gente, tem casos de célula que assim, gente, o pessoal se revezaram para ficar no hospital. Entendeu? Porque a pessoa ficou doente. Porque comprometimento uns com os outros. Faz campanha, mobiliza. Então, o que isso faz, gente? Isso prega o Evangelho também. Estou falando aqui do estilo de vida, de algo bem mais prático. A gente vai ver a questão da organização, da reunião, os momentos, né, do quebra-gelo, tudo isso. Mas antes disso, do fazer, o principal, o pilar é relacionamento com Deus e uns com os outros. Entendem? Isso vai fazer diferença. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que vocês, olha o que ele fala aí, ó. Para que você é individual? Não. Para que vocês, nós, experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo que é um grupo, é um coletivo? Paulo vai dizer assim que nos últimos tempos, muitos viriam e seriam gananciosos, né? Eles queriam só seus próprios desejos. Hoje, até no meio da igreja, em geral, se a pessoa, como eu falei, tem crente que ele é consumista, ele vai naquele lugar, não gostei desse pastor, vamos embora. Não gostei daquela irmã, vamos embora. Porque ele só está querendo consumir. É a sanguessuga, só quer, né, me dar. Mas ele não quer entregar nada, ele não quer dar nada. Ele não está disposto a ser um verdadeiro discípulo de Jesus que morre, que pertence ao corpo. Estão entendendo? E a Bíblia não vai deixar claro isso. Não é só lá fora que a gente vê a necessidade desse relacionamento. Amém? É também dentro
dizer que muitos iriam ter os seus ouvidos comichões e iriam procurar para si mestres. Eu quero ouvir aquela pessoa porque ela me agrada, ela me satisfaz. Entendem? Então, hoje em dia, a gente precisa entender que a palavra de Deus ela continua a mesma. E a importância da família, do corpo, da equipe é fundamental. Ninguém vai fazer a diferença sozinho. Jesus não chamou um discípulo, ele chamou vários. Ele só escolheu os mais íntimos, mas ele escolheu uma equipe. Amém? Então, volta lá no slide, Natália, rapidinho, para a gente continuar. É só esse fundamento, a igreja está. O que é viver igreja? Amém? É viver uma vida de relacionamento. Vocês fiquem tranquilos que eu estou terminando de imprimir a apostila, tudo isso está bem aprofundado. Mas aqui eu quero que a gente faça essa atenção bem grande. 1 Pedro 1, 2, 1, 22, 1 João 3, 23. Amém? A comunhão fortalece o corpo de Cristo e a unidade do Espírito. Comunhão uns com os outros e com o Espírito Santo. Entendi? Não, a gente não vive isolado. A gente veio para viver em família, em interação. Amém? Pode avançar. Assim as células foram criadas para que, elas foram, na verdade, assim, reorganizadas, porque por um tempo a igreja, ao longo da história, ela começou a ser muito institucional, ela virou quase que política, E aí começou a ter só o interesse, As pessoas sentavam lá e elas apenas eram consumidoras e tinha uma pessoa que era aquela pessoa que fazia tudo. Mas as células vieram para também resgatar esse princípio. Avança aí. Qual o tipo de princípio? Comunhão, edificação, evangelismo e serviços. Vamos lá falar esses princípios aí rapidinho. Amém? 1, 2, 3. Comunhão, evangelismo, edificação, serviço. Amém? De novo. Comunhão, edificação. Amém. Qual é? O que está escrito aqui por trás que ninguém está vendo? O que está escrito aqui por trás de tudo isso aqui? Relacionamento. Relacionamento. Através do relacionamento nós vamos exercer a comunhão, nós vamos exercer o evangelismo, nós vamos exercer a edificação. Edificação é palavra. Amém? E o serviço. Pode avançar? Tem um slide um pouquinho sobre cada ponto. Olha aí, comunhão, desenvolver relacionamentos. Amém? Desenvolver relacionamentos é a comunhão. Pode avançar? Vida compartilhada, alvos em comum, aliança mútua de amor de uns aos outros, gera fortalecimento, encorajamento, desafio a vencer o pecado, gera força para destruir as forças do mal. Amém? A comunhão vai nos colocar inserido no corpo, que vai estar avançando, ele vai estar indo vencendo os obstáculos. Amém? Aqui a gente vai poder falar da pessoa que Deus vai colocar para que a gente alcance ela vai entender, meu Deus, eu posso encontrar uma pessoa que vai me ajudar a vencer esse pecado, a vencer esse vício. Porque todos aqui estão enfrentando algo e a nossa experiência vai ajudar uma outra pessoa. Vocês sabiam disso? A gente vai compartilhar, alguém vai chegar no tio João, conheceu ele, evangelizou ele lá, evangelizou, olha, relacionamento, entendeu, bacana, a pessoa falou, eu quero pertencer a esse grupo, eu vou lá na tua célula, eu vou lá comer esse lanche. Aí mal ele sabe que ele vai encontrar uma família lá. Aí ele chega lá e ele vai começar a ser, deixa eu te falar daqui a um tempo, João, eu enfrento algumas dificuldades, eu às vezes me sinto só, às vezes eu penso que eu não tenho propósito de vida, eu não sou nada nessa vida. Aí o que tu vai fazer, João? Tu vai falar, sabia que eu já pensei isso? Você sabia que eu já tinha esse pensamento? Tu sabia que de vez em quando eu penso nisso também? Porque gera força, fortalecimento, encorajamento e
desafia a vencer o pecado uns com os outros. Você vai dar as mãos a essa pessoa e vai falar: vamos vencer juntos, vamos superar esse desafio. Amém? Então não é uma luta apenas isolada. Então quem que produz isso? A comunhão. Então a célula tem esse princípio. Amém? Qual outro princípio importante? Pode avançar para a gente aí. Tá um pouquinho apagado, mas está aqui no difícil. Edificação. Por quê? Porque a pessoa ela vai aprender tudo isso hoje através da palavra de Deus. Olha lá. Edificação. Pode avançar? Tomara que não esteja branco, está preto. A célula oferece um ambiente para o quê? O crescimento espiritual. Amém? Essa pessoa que chegou lá, ela está um pouquinho cabisbaixa, fraca, ela não tinha sentido de vida, ela vai começar a entender que ela tem um propósito, que Deus morreu por ela, Deus enviou o seu filho e está dando para ela uma nova chance. Então o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a sair daquele ambiente que ela vivia e lá vai promover esse crescimento, essa edificação. O prédio vai se crescer. Aprendizado prático, ela vai ouvir a palavra de Deus e ela vai começar a ter um comprometimento com uma igreja local. Amém? É uma pessoa que ela entrou naquele grupo, lá naquela célula, ela começou a se interagir ali e daí ela começou a entender: da onde vocês são, hein? Quem são vocês? E aí vai se apresentar: nós pertencemos a uma igreja que é muito maior do que essa igreja aqui. Aqui é uma pequena parte desse corpo. E agora você vai conhecer, né, uma grande parte. Amém? Então, lá nesse ambiente, essa pessoa ela vai sair daquela vida isolada ou daquela vida egoísta e ela vai começar a viver uma nova vida. Vocês estão entendendo como a célula funciona como essa ponte, como esse caminho para que a pessoa consiga viver uma nova vida? Amém? Olha a importância que nós temos. Olha o papel que nós precisamos entender. O que nós estamos fazendo semana após semana. Amém? Além disso, comunhão, edificação, pode avançar? Evangelismo, porque eu vou alcançar o perdido. Amém? Jesus, ele veio para alcançar o que havia perdido. Amém? Alcançar as pessoas que estão precisando. Olha aqui, pode avançar aí nesse texto? A célula é o lugar onde inserimos novos membros, alimentamos, guardamos e suprimos os novos irmãos. A célula, ela não é só para ser um grupo de comunhão. Ah não, agora a gente vai fechar esse grupo aqui, nós vamos ver uma família chamada panelinha, né? Vamos ficar lá, aquela música lá, essa família é muito unida, e não vai mais se desgrudar daqui. Não. Ela precisa ser de comunhão, de edificação, precisa ter crescimento espiritual, precisa ter palavra, Deus precisa ter uma vida, né? Que se comprometa com a igreja local, amém? Mas também ela vai ter que estar alcançando novas pessoas, o perdido, alcançando sempre uma nova vida. Amém? Então, vocês que estão aqui hoje, representando cada célula, cada grupo, vocês estão, por enquanto, só vocês nessa célula, por enquanto, mas vocês têm a missão, né, através do Senhor Jesus, de alcançar quem? O perdido. Eu tenho um vídeo que eu coloquei, e logo depois a gente vai já caminhar para o final, que ele é um pouco um resumo. Quem é o perdido? Né? Tyler, quando a gente fala assim, perdido, alcançar o perdido, quem seria o perdido na tua ideia? O que é uma pessoa que está perdida? As pessoas estão no mundo, né? O que seria para ti, já ia falar Luriane, o que seria para ti um perdido? Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Milene, o que seria para ti perdido? Quando tu ouve essa palavra perdido, o que vem na tua mente?
Amém. Uma pessoa que também já foi alcançada, mas às vezes também se perdeu de novo. Margarete, para terminar aqui, para a gente ver o vídeo. O segundo vídeo, tá, Natália? Segundo vídeo. O que seria o perdido? Sem direção. Importante essa palavra. Olha aqui, nesse vídeo que eu achei, que eu quero que vocês assistam rapidinho, ele não é muito longo, ele é uma peça, um teatro. Mas é muito legal para a gente entender esse conceito do perdido. É até engraçado. Mas é um pouquinho de cada coisa que foi falada aqui. É um pouquinho disso. E lembre, dos 4 objetivos que nós temos na célula: comunhão, edificação, evangelismo, que é alcançar o perdido. Amém? Nós vamos ver um pouquinho dessa questão do perdido. Pode colocar para a gente, pode dar o play nesse vídeo. Dona Maria Emília dos Santos Aparecida. Maria Emília dos Santos Aparecida. Rafael. Não, espera, eu estou aqui. Dona Maria? Sim, minha filha, você pode me ajudar, por favor? Vamos lá, Dona Maria. Nossa, mas isso aqui está lotado hoje, a senhora acredita? Hoje é o melhor dia para pegar atenção. Meu Deus do céu! Olha esse grão. Ai, obrigada, muito obrigada. Ai. Então, Dona Maria, o que está acontecendo com a senhora? Minha pele está coçando. E há quanto tempo está coçando? Sempre coça. Tá. A senhora tem alergia a alguma coisa? Sim, a gatos. E quantos gatos a senhora tem? Ora, nenhum, eu sou alérgica a eles. Tá. Olha, Dona Emília, ao que me parece, está tudo bem com a senhora. Na sua idade, é muito normal ter alergia e coceira. Sabe, eu te indico que tome mais água e passe um hidratante. Mas, doutora, a senhora nem fez exame em mim? Dona Maria, eu não preciso fazer exame na senhora para saber que não é nada grave. A senhora já passou pela triagem e constatou que não está com dor, febre ou qualquer outro sintoma. Nem mancha na pele a senhora tem. Olha, se depois de seguir essas recomendações a coceira continuar, eu recomendo que a senhora procure um dermatologista. O que é um Dermatologista, o médico que cuida da pele. Mas, doutora, se é só uma coceira, a senhora não dá conta? Não, eu não dou conta. Eu estudei uma penca de anos para nada, porque eu gosto de vir aqui, ó, ficar brincando de ser médica, enfrentando assim, ó, essa fila do SUS gigantesca, para escutar pessoas como a senhora, que não tem nada para fazer na vida, não é mesmo? Minha filha, me perdoe, eu não queria. Não sou sua filha. A senhora tem mais alguma queixa, sintomas? Bom, o único sintoma grave aqui é o seu. Meu? Olha, minha senhora, estresse está mais para causa do que para sintomas. Não.
coração. Sabe o meu neto? Ele sofreu um acidente mês passado. Agora eu volto só. Ah, mas eu não me sinto sozinha, não. Se a senhora não se sente sozinha, por que vem para conversar? Porque tem pessoas como as senhoras que se sentem solitárias. Mesmo quando estão acompanhadas de filhos, amigos, amantes, colegas, estão sozinhas na jornada da vida, nos sonhos, na solução dos problemas e nas decisões. A senhora não sabe nada sobre mim. Ah, minha filha, mas Jesus sabe. Vai me dizer que ele te contou. Jesus sempre conversa comigo. E eu tenho tempo de sobra de escutar Jesus. É, mas eu não compartilho desse tempo. Ah, minha filha, mas esse teu tempo tão ocupada, tão sozinha, deixa esse peso, deixa Jesus levar teu fardo. Mas eu achei que não havia cura para a solidão. Minha filha, Jesus tem a cura para todos, sabe? Doutora Jéssica, Jesus te ama muito. E eu também te amo, querida. Pessoal de palmas para Jesus. Bom, gente, o que vocês podem tirar aí de aprendizado desse vídeo? Amém? Sobre o perdido, né? Quem era que estava perdida? Quem era que estava solitária? A velhinha, a vovozinha, né? Ou a médica, que tinha família, que tinha tudo, né? Quem era ela, João? A médica, né? Então, não tem Jesus. Mas quem levou Jesus lá para ela? Quem levou Jesus para ela? Aquela mulher, aquela pessoa. Amém? Então, não foi um anjo que desceu, né? Não foi uma pessoa. Então, quem levou aquela pessoa? Nós estamos no tema desses meses agora, que nós estamos mergulhando, começamos a mergulhar sobre compaixão. Ontem, até na administração, eu trouxe aqui sobre Deus, Ele espera que a gente tenha compaixão. Sabe por quê? Porque foi Ele que mandou. Ele disse assim, ame o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que tu tem, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo assim, no finalzinho de tudo, no julgamento, ele vai falar assim, vende bendito de meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede. Ele espera que a gente exerça a compaixão, que a gente alcance o perdido, aonde ele estiver. Às vezes o perdido pode estar aqui na frente da igreja, mas pode também estar dentro do supermercado, pode ser o dono do supermercado. Então, assim, a célula, ela é um grupo, ela é um ambiente que ela vai alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar. Qualquer lugar. Vou compartilhar aqui para vocês. A gente nunca imaginava, mas aqui a gente alcançou, eu quero alcançar os jovens, sei com vocês, mas que são famílias das classes sociais. Tem famílias que são bem assim, complicadas, mas também tem famílias que têm boas condições. Então, assim, como foi que a gente alcançou? A gente pensou nisso, planejou? Não. Isso não é
Deus começou a tocar no meu coração. Então, ela não veio para acabar com o evangelismo, para acabar com o coração do novo, mas ela é uma coisa que é necessária para a igreja, porque a gente precisa sempre cuidar, alcançar essas pessoas. Nós vamos ter desafios de evangelismo, né? Inclusive hoje eu quero já deixar, nós já vamos encerrar para só 15 minutos aqui, mas eu quero só que a gente saia daqui já com alguns desafios, né? Nós vamos ter o próximo desafio
perdidos. Precisam ser alcançados. Amém? Outra equipe aqui, ó. E aí, a Juliana e a Rita e a Paia, por exemplo. Esse aqui, quem está mais comum aí, vocês três? A Rita. Quem é aqui a pessoa depois que eu falei? Paia, né? E o Riano, na verdade. As duas aqui, detalhe. Eu posso ter na equipe um líder e 2 líderes de treinamento, 3 líderes de treinamento, entendeu? Eu posso ter. Esse aprendiz aqui, ó, é uma pessoa que já está aí praticando, assim, até na vida cristã, ela acabou de ficar Jesus, ela acabou de ficar batizadas, aí ela é uma aprendiz aí, está aí, né? Mas, por exemplo, aqui no caso de Reunião aqui, ó, a União, elas já são bastante antigas, então elas já são líderes de treinamento, entendeu? Então, a gente trabalha com essa organização, tá bom? Por quê? Porque a gente precisa começar pessoas, a gente vai passar sozinho, não, a gente está sozinho, começa a sair equipe, amém? Então aí, ó, por exemplo, vai melhor, a gente está querendo organizar, tem uma Oeste, tem a França e tem a Guiné. Então, por exemplo, vai ser organizado a Guiné, a Guiné e treinamento. Esse termo que eu aprendi, ele só usa uma pessoa que está muito nova na fé. Entendeu? Vamos supor que ele, no Oeste, tem uma irmã que vai ser organizada. Sabe aquela pessoa que é disponível para tudo? Aí o que a gente faz com ela? Mas eu quero servir, eu quero participar do céu, o que você vai fazer? Não, você vai ser uma aprendiz lá. Entendeu? A guia de treinamento, ela tem que ser uma pessoa, aí ela vai elogiando, vai se comprometendo, né? A ideia é que o membro se torne um aprendiz, que se torne um guia de treinamento, que se torne um líder. Ah, isso vai pegar todo mundo. Às vezes, em 6 meses acontece. Às vezes em 1 ano, às vezes em 2 anos, cada um. Mas depende do esforço que a gente está sendo cada um. Amém? Glória a Deus. Entenderam a organização aqui? E é isso que a gente vai começar a organizar. Por quê? Porque aqui nós vamos começar no geneiro da missão. Tá? Então, essa equipe que está formada aí, já fica aí preparado. Depois, você vai ver a questão de organização lá, você vai entender. Aqui dentro da escola, nós vamos funcionar como célula. Entendeu? Aqui, a célula, quem é a célula aí, irmão? Vocês precisam ver. Quem é a célula, irmão? Você está na outra célula. Você está lá. Olha lá, Felipe e Ana. Vocês já são uma equipe. Quem mais ali? Goiás e meio. Já são uma equipe ali. Jace, né? E tá, aí só vai deixar as 3 aí para fazer as tarefas. Vocês 3 já são uma equipe. Porque já precisar agora começar a fazer o quê? A parte prática. Tá bom? A gente está nem já de lá. Quando eu começar só para terminar, eu acho que é outra coisa. Depois a gente tem que há outras funções que existem, no caso, supervisor, que é, vamos supor aqui, ó. Vamos supor que a gente começou com uma célula aqui, agora a gente tem o centro de célula, ó. Aí o que acontece? A Jace, que foi a primeira, ela que foi responsável por coordenar cada um de vocês. O que ela é agora? A gente tem uma célula, 2, 3, 4, 5, 6, aqui no Testamento também tem muito catálogo, está todo mundo aqui. Aí você está ali, ó. Bora. Você tem uma Palhaçada, noção, Chiquinho. a gente vai encerrar. Tá de palhaçada? Bom, 5 minutos. Olha aí, ó. Então, o que a gente tem que fazer sobre essa questão? A gente vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 células. E aí, agora? Tem que ter um supervisor, que é a pessoa que vai estar cuidando de cada líder de célula. O líder dessa célula aqui, que vocês vão criar um nome, é fictício só, tá bom? Tem um nome, célula agora.
Bolacha Maria. Bolacha Maria. Aqui a gente conversa aí. Pizza. E aí? Olha, tá faltando. Não, pode. É fácil de você gostar mais de você. Você vai trazer de verdade? Claro! Porque agora. Esse cara de mentira. Mas deixa eu falar com vocês. Na próxima aula, a gente vai ver a parte prática. A gente vai ter louvor, a gente vai ter lanche, a gente vai ter quebra-gelo. A gente vai fazer essa coisa lá, entendeu? Então, se tem louvor, se tem palavra, se tem quebra-gelo, tem que ter comida. E qual é o propósito do lanche? É só encher a barriga? Não. É gerar. Está vendo que agora a gente tem uma missão? Todo mundo, ó. Já pensou o pessoal do sul do Fire? O que acontece? Todo mundo vai ficar Entalado. Primeira missão, olha aí. Primeira missão. A célula. Todo mundo tem um papel. A gente teve um problema que logo no começo da célula, acho que o líder que comprava essa coisa. Bacana, que tinha dinheiro. Mas a longo prazo isso funcionou. Por quê? Porque chegava o líder. Pastor, eu tenho lanche hoje. Aí que a gente teve que começar a mudar. Pede uma bolacha de um suco de outro, mas o lanche tem que ser lembra que na célula todos têm papel. Todos. Imagina uma pessoa. Gente, tem gente aí nas casas, eles amam o lado. Eles amam. Eu vim trazer. Beleza, tem hora de célula. Eles têm que a leão de Judá que o pessoal não fala. Olha a coisa que ela fala. Muito boa, né? Ela veio semana passada, ela trouxe macarronada. Ela sempre dá macarronada. Então, gente, olha a melhor forma de a gente integrar essas pessoas. Né? É aquela gente que tem tudo. Amém? Glória a Deus. Então, sexta-feira, nos encontramos de novo. Outros 2 desafios, eu vou mandar para o grupo. Mas a partir de hoje, já comecem a estabelecer uma programação. Vou ligar para os grupos de você e a lista de perdidos, tá bom? E a gente conclui lá. Vamos ficar de pé? Amém? Vou chamar aqui uma das pessoas agora que está pensando no novo. Na célula. Vai. Aqui na escola tira, tá? Vocês vão sair, a escola termina com a célula funcionando. A célula vai funcionar. Esse é o objetivo. Vocês vão colocar na prática. Acabou a escola, eu vou ter outros módulos para trabalhar mais coisas. Amém? Vou chamar uma líder de célula para fecha aí o fundo aí. Fecha os olhos de vocês, coloca a mão no peito de vocês aí. Amém? Para encerrar. E 2 objetivos de oração, tá bom? Uma coisa muito prática também na oração na célula. Estabelecer os alvos. Primeira coisa que vocês vão orar agora, que vocês vão apresentar. Primeira coisa é vocês. O propósito que vocês estão começando a colocar em prática ainda mais. Tá bom? Primeira coisa é a vida pessoal. E a segunda coisa é os perdidos, tá bom? É para que a gente comece a alcançar verdadeiramente o perdido. Só uma acrescento em relação à vida pessoal, quando você vai apresentar, apresenta também agora a cada célula, cadê tudo que você está. Eu, meus irmãos e os perdidos. Amém? Eu, meus irmãos e os perdidos. Glória a Deus. Pode colocar lá, cara. Na célula é muito importante também a gente ter uma caixinha. Para a gente criar um ambiente para a pessoa, que às vezes não tem dificuldade de se concentrar na oração. Tem gente que não se acostuma a orar ainda. A pessoa convidada, né? Então o que a gente faz? A gente cria um ambiente para que ela possa ficar mais
por este momento que passamos, Senhor, aqui, aprendendo, Senhor, mais do teu reino, Senhor da glória. Olha, Senhor, cada líder de célula que aqui estão, que foi formada, olha, cada jovem, Pai. Ah, Senhor, que tudo esse momento que ele está passando aqui, ele está aprendendo, Pai, que não possa ficar só aqui, mas que eles possam continuar, que eles possam, Senhor, dar fruto, Senhor. Senhor, ver almas aí fora que estão se perdendo, Senhor. Ah, Pai, que venha conhecer, saber o quanto é bom, Senhor, estar na tua presença, te conhecer, confessar o teu nome, Senhor. Ah, Pai, ter intimidade contigo, meu Senhor da glória. Que cada um desses jovens, desses adolescentes que aqui estão, Senhor, que possa, Senhor, seguir, continuar avante com esta missão, levar a tua palavra, Senhor da glória, até mesmo dentro do nosso lar, Senhor. Ah, Pai, Senhor, que nós possamos primeiramente vir de nós, mudarmos a nossa vida, te conhecer, ter intimidade contigo, meu Rei, Senhor da glória, Deus de milagre, porque é muito bom, Senhor, é muito bom viver contigo, falar do teu amor, fazer, Senhor da glória, amar o nosso próximo como a tua palavra mesmo manda, amar o nosso próximo, nos doar, Senhor da glória, Deus de milagre. Olha, Senhor, quando agora vamos para o nosso lar, que tu possa nos levar em paz na tua santidade, meu Senhor da glória, Deus de maravilha, Deus de milagre. Senhor, é isso que eu te peço nesta noite, Senhor, eu já te agradeço. Senhor, que nós possamos ter uma noite abençoada, maravilhosa, Senhor, se tu não voltares, Pai, que tu possa guardar, zelar o nosso sono, Senhor, mas se tu voltares, meu Senhor da glória, que tu possa, Senhor, ter um lugar reservado para cada um de nós, Senhor da glória, Deus de milagres, que eu te peço, já te agradeço, amém. Levante suas mãos nessa noite, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre, quando os três declaram. Amém. Glória a Deus, agradeço a salva de palmas. Gente, agora só tirar essa foto no final, que a gente tira, amém? Para a gente registrar, depois melhores momentos. Vai de garata essa mesa aqui, filha. Todo mundo aqui rapidinho, vai, Fatão. dois. Bora lá. Peraí. A gente aí tá em barulho. Isso. Vem cá, vem cá. Peraí que eu sou pequenininha. Agora vai gravar um vídeo seu falar assim, ó. Acho que eu tenho aquele negócio assim. Vamos falar assim, ó. Vem as caixas. E eu não sou essa semana. Sábado agora é o congresso. Tem que ser sexta-feira. Mano, tem que marcar.